Presidente, Pois não, senhor. a imprensa teve um papel extremamente importante na revelação desse roubo que chocou todos nós e que infelizmente lesou em especial aí os aposentados, pensionistas que foram roubados, né, tiveram ali um prejuízo imenso. A imprensa ajudou bastante nisso, com diversas matérias. Informações sobre determinados personagens, inclusive sobre o depoente. Então, a gente desmerecer aqui uma reportagem de hoje, eu acho ruim. Olha só, imagine se determinada matéria sobre o seu Antônio Carlos Antunes saísse, sobre o Camisotti, sobre qualquer outra pessoa, dirigentes da AMBEC, da Conafer, e essas pessoas ou entidades mandassem uma notinha para o relator, para ele ler a notinha. É muito ruim. Diferentemente de nós, deputados que aqui estamos, o relator e o presidente, com responsabilidades diferentes, cabe a conduzir o colegiado. O presidente na missão dele de organizar essa comissão e o relator pegando as informações e, ao final, apresentando o relatório. Agora, sai uma matéria e uma entidade manda a nota ao relator e ele quer fazer a defesa, quero deixar registrado. Isso é muito ruim. Está mais ali como advogado de defesa. Imagine se todos deram uma notinha para ele. Se o senhor Antônio Carlos Antunes falar, sou inocente, não tenho nada a ver. Relator, leia para mim. Desmoraliza essa comissão. Desmoraliza essa comissão. E o que nós não podemos e não queremos, em respeito não só a esse parlamento, mas em especial respeito aos aposentados e pensionistas lesados, é desmerecer esse trabalho, fragilizar esse trabalho e, ao final, a gente não ter um resultado concreto, objetivo e correto, justo, apontando os responsáveis, os culpados, para que a gente possa ter novas consequências. Prisões ou não, bloqueio de bens, recuperação, o que seja. Nós vamos saber ao final. A apuração tem que ser feita com muita responsabilidade e cautela dentro da lei. E cada um cumprindo o seu papel. Feito essa consideração, queria aqui fazer também um esclarecimento sobre o ministro Vonne, que foi deputado nessa casa, sobre um encontro que ele teria participado, estava o senhor Antônio Carlos Antunes. Essa reunião ocorreu em janeiro de 2023, ele ainda era deputado federal, nossa posse foi em 1º de fevereiro. Durante a transição, ele foi convidado para uma reunião, onde ali foi apresentado relatos dos servidores do INSS, e lá estavam e participaram o senhor Virgílio Guimarães, consultor jurídico, Alexandre Guimarães, diretor de governança do INSS, Marcos Brito, superintendente do INSS Nordeste, Rogério Souza, diretor de administração, finanças e contabilidade, André Fidelis, diretor de benefício, e o senhor Carlos Antunes estava lá. O que estranha a sua presença nessa reunião, muito estranha, de fato, mas ele foi convidado, o Vonne, pelo INSS, o Vonne foi convidado pelo INSS, o atual ministro, e todos os diretores que participaram estavam ainda como diretor, vinham da gestão anterior. Todos eles nomeados durante o governo Bolsonaro, inclusive a pessoa que convidou o senhor Carlos Antunes para participar, que, salvo engano, foi o senhor Marcos Brito que te convidou? Leandro, eu fui para essa reunião, pega de surpresa, porque eu fui com o Leandro Fonseca, que estava lá no Ministério, para encontrar ele. Quando ele falou assim, sobe aqui porque está tendo uma reunião aqui. E quem é Leandro Fonseca? Leandro Fonseca, ele já expliquei isso aqui, volto a repetir, ele fazia parte de uma assessoria parlamentar do então deputado estadual Zé Queiroz, okay, pai do ministro Vonne hoje. Ok. Bom, o ministro colocou o registro na sua rede social dessa reunião, ele à época era deputado, se ele tivesse algo a esconder, ele não colocaria. Então, essa reunião foi transparente e dizer que o ministro Vonne tem mais de 30 anos de vida pública limpa, né, não tem nada que o macule, e está fazendo aí, assumir o Ministério da Previdência, tentando não só pôr ordem e ajudando no esclarecimento dos fatos. Eu queria, senhor Antônio Carlos, o senhor prestou serviços para quais entidades? Quais associações? Posso responder agora ou só que é o Sim, final? só o nome delas. Unaspub, AP Brasil, Asabasp, AMBEC, CEBAP, CBPA, tá bom, e os BRAS. Tá, bastante, hein? Quem te contratou exatamente? Qual foi a pessoa na função de cada uma dessas que te contratou? Agora tem que iluminar, porque nem sempre foi só com o presidente, sempre teve alguém, um intermediário.
né? Por exemplo... Dambeck. Ambeck é pelo intermédio do senhor Maurício Camisotti. Foi o Maurício Camisotti que te contratou? Não, que me contratou não, ele intermediou. E quem te contratou, Dambeck? Que eu assinei contrato com o presidente. A minha empresa assinou contrato com o presidente. Você levou o contrato e trouxe assinado. O senhor teve com a presidenta da entidade? Não. Foi sempre o Maurício Camisotti? Sempre o Maurício Camisotti. E qual o poder do Maurício Camisotti sobre essas entidades? E nas demais, com quem foi? Aliás, quais outras foram através do Maurício Camisotti? CEBAP e Unsbras. E as demais, as outras? Aí separados. Aí eu tive contrato com o presidente, ou se não com o intermediário, com alguém que estava lá, um gerente administrativo, o diretor administrativo, diretor financeiro. Visitas às entidades. Tá. E Dambeck, o senhor já teve alguma vez? Não. Nessas que o Maurício Camisotti te contratou em nome das entidades, o senhor já teve em alguma delas? Também não. Em qual que o senhor esteve de fato? Unsbras, CEBAP... Não, CEBAP não. Que eu tive efetivamente, eu tive na Unaspub, tive na Amapem, CBPA e AP Brasil e Asabasp. Tá. E o senhor falou que vai apresentar relatório de serviços prestados. De todas as entidades ou só nessa que o senhor esteve? Só nessas, não, de todas. Né? Todos os serviços prestados nós temos relatório e notas fiscais e de serviços todos prestados. Efetivamente? Com certeza. Fazem parte aí os 18 milhões de documentos acostados. Porque a presidenta... Mensal. A presidenta Dambeck foi a senhora Maria Inês Batista de Almeida, que era uma funcionária numa outra empresa do senhor Maurício Camisotti. Então dá para perceber que era, de fato, uma laranja, ela era moradora do Jardim Rabru, no extremo leste, lá no extremo leste de São Paulo. E ela nada contra a profissão, mas era faxineira numa das empresas e entrou como laranja, né? Acabando usando o nome dela, enfim, para fazer. Por isso que demonstra claramente que o senhor não era... Por isso que o senhor não foi contratado nessas entidades pelos presidentes ou diretores. Foi contratado pelo senhor Camisotti. Parece que essa parceria ali, de fato, era grande. Eu vou repetir, vou numa linha de uma pergunta que foi feita. O senhor mesmo disse que quanto mais associados... em tese mais serviço prestava, recebia mais. E algumas, como a Ambeck, como já foi dito pelo senador, de 3, repentinamente vai para milhares de novos associados. Portanto, perder associado era ruim. Era ruim, senhor. Em algum momento, o senhor tratou... Primeiro que o senhor já teve numa reunião do INSS convidado por essa pessoa. Em algum momento... o senhor tratou com algum funcionário do INSS sobre qualquer outro assunto em relação a benefícios, em algum momento? Só para reiterar aqui para o senhor. Eu nunca estive dentro de uma instalação do INSS, qualquer que seja do Brasil. Não há registro meu de entrada. Esse é um fato. Eu nunca estive presente dentro de uma reunião, dentro do INSS. Essa reunião foi onde aqui? Qual? Essa que o senhor Leandro te convidou? Essa daí foi no Ministério da Previdência. Então no Ministério, que seja no Ministério ou no INSS. Essa daí, eu vou repetir aqui o que eu já disse aqui várias vezes. Eu participei como ouvinte e meramente acompanhando ele. Somente isso. Conhecia as pessoas? Conhecia. Mas eu não participei da reunião, não tem ata dessa reunião falando que o Antônio fez isso, o Antônio fez aquilo, o Antônio sugeriu... Mas a minha pergunta não foi se o senhor esteve no INSS. A princípio, sim. A pergunta foi se o senhor algum dia tratou com algum servidor do INSS, estenda essa pergunta então para também servidor da Previdência, sobre alguma coisa que envolvesse as entidades e os descontos associativos. Nunca. Nunca? Nunca. Bom, então nós vamos ter que de fato esclarecer muito, mas pelo menos o senhor já entregou aqui que os contratos eram assinados via Camisotti, que ainda não veio, esperamos que venha depor, possa trazer esclarecimentos e quem sabe até os dois ali em algum momento, a depender do depoimento dele, né? Não posso aqui prever o depoimento do Camisotti, fazer eventualmente uma cariação entre ambos. E também sobre esses dirigentes dessas entidades que será muito importante que a gente possa ouvi-los também no momento adequado, presidente, para tirar mais informações e ao final, de fato, temos a verdade a ser esclarecida por essa comissão.